Olá, meu nome é Willis Tapajós, sou da Company Web. Eu vou falar sobre otimização do Service Desk corporativo. Eu vou entrar de como desenvolver o caminho, qual o caminho para você otimizar o seu Service Desk. Então partindo do princípio que você já tem um Service Desk instituído e quer melhorar, quer racionalizar, quer otimizar. Eu trabalho nesse mundo aí de IT, governança de TI, Service Desk, desde 2001, 2002. Eu fui uma das principais pessoas no Brasil a difundir essa teoria da biblioteca IT, os conceitos de governança em todo o Brasil. Eu moro em São Paulo, mas acabei conhecendo o Brasil pra caramba na época, passando esses conceitos. A biblioteca, a melhor prática, os conceitos e como a empresa pode ganhar muito, seja a empresa pública ou privada, tendo uma área de TI com maior nível de governança. E ao longo desse tempo eu acabei desenvolvendo outras habilidades. Precisei estudar e aplicar os conceitos de gestão de mudança organizacional para poder aumentar o sucesso dos projetos. Acabei entrando a fundo na questão de risco de TI, risco corporativo, gestão por processo. Já tinha uma base boa, já trabalhava com isso, acabei incorporando esse conceito para poder ajudar a otimizar realmente o Service Desk, que não é só máquina, eu tenho que pensar nas pessoas, tenho que pensar nos processos, isso é tudo junto, bem harmonizado. E também ajudei a lançar alguns cursos de pós-graduação e também atuei como palestrante em vários eventos. Então todo esse conhecimento aí ajudou hoje a eu chegar numa empresa, a gente conseguir fazer um diagnóstico muito rápido da situação atual. Então a gente consegue otimizar o tempo de projeto, fazer um projeto menor e muito mais assertivo, porque ao longo desses anos eu participei de vários projetos. Isso ajudou e ajuda a ser mais assertivo nos desafios que nós temos atualmente. A Company é uma empresa que foi fundada em 99, o foco dela é governança, compliance, gestão de riscos e também BPM, gestão por processo. Temos vários clientes ao longo desses anos, então entre eles a Petrobras, Bradesco e outros. Agora, como otimizar o Service Desk? A primeira pergunta é definir seu escopo. O que você quer no futuro? Qual é a tua pretensão? Qual a tua necessidade? O que o negócio está demandando? Depois faz o atual, um assessment, para definir o agora, como é que estamos agora, uma fotografia, e definimos os gaps. A partir dos gaps, os planos de ações que nós temos que fazer. Pensando em futuro, você quer reduzir custos? Então todo mundo está buscando reduzir custos da tua operação. É o famoso fazer mais com menos. Otimizar infraestrutura, otimizar recursos humanos, otimizar os horários de serviços, janelas de serviços. Então, como otimizar os recursos? Como trabalhar a quantidade de tickets com maior agilidade? Então, eu não posso perder a agilidade. Eu tenho que trabalhar a redução de custos sem perder minha agilidade, sem perder a qualidade. E definindo a melhor arquitetura. Se eu estou falando de Service Desk corporativo, eu tenho, em muitos casos, tenho vários sites distribuídos. Não é melhor ter um Service Desk no modelo remoto, como o POC, como único ponto de contato, e distribuir os tickets no segundo nível? Esse segundo nível, dependendo da sua especialidade, pode também ser remoto. Então a ideia é otimizar o máximo possível a estrutura e sem perder também a governança. A governança de TI ela é responsável para ter transparência, apontar o uso de recursos através dos KPIs, indicadores, um caderno de indicadores, reuniões semanais, mensais, para ter a gestão de risco sob controle e trabalhar previsibilidade. A governança também não é só transparência do que está acontecendo agora. Como eu estou pensando também em riscos operacionais, eu preciso prever o futuro. Se esse mês teve muito chamado de um serviço X, qual a tendência do mês que vem? É aumentar ou diminuir? Em cima disso, eu vou aumentar a minha estrutura ou diminuir a minha estrutura. Assim eu consigo ter uma gestão de risco mais eficaz. Eu não vou onerar o meu negócio. Então, quando eu falo futuro, é entender as demandas recorrentes do negócio, entender o negócio, entender as conformidades que o negócio tem que atender, os processos
das áreas fins, finalística do meu negócio, o que significa qualidade para a minha área de negócio. Aí eu consegui entender e definir claramente qual o futuro que eu quero. Uma vez que eu defini o futuro, eu começo a definir o agora, fazendo uma avaliação. Então, primeiro eu faço uma abertura do meu projeto, uma reunião executiva para entender onde nós queremos chegar, faço um kick-off, faço o planejamento macro das atividades e começo a avaliar entrevistas e questionários, observação de campos, coleta de documentos. As entrevistas podem ser presencial ou remoto. As entrevistas começam a ter uma série de perguntas que depois a gente vai tabular. As entrevistas vão ajudar a definir o nível da capacidade do processo, a parte tecnológica, se ele está atendendo, a minha avaliação atual, meu acesso, vai dizer a maturidade do processo. A gente vai conseguir montar um gap análise da maturidade. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, o único que atendeu a necessidade foi o processo de gestão de incidente. Então a meta era 4, ele atendeu 4, o restante está em vermelho, quer dizer que na gap análise estão precisando elaborar alguns planos para poder elevar a maturidade desse processo. E também as recomendações. A partir da análise atual, a gente começa a fazer recomendações de melhoria, de otimização. Então a avaliação é um diagnóstico in loco e parte também remoto, para a gente conseguir identificar como está agora. A gente vai tabular os dados e vamos conseguir chegar no gap análise. Uma vez que chegou no gap análise, a gente vai trabalhar os planos de ações. Os planos, eles são baseados na volumetria, por exemplo, na leitura do gap análise, no assessment que nós fizemos, a gente vai avaliar a quantidade de tickets que tem hoje, quantidade de ativos críticos, SLAs, avaliar a equipe, se a equipe está conforme a necessidade, contrato de terceiros. A gente vai avaliar a maturidade do processo, a matriz de responsabilidades, avaliar o conhecimento, a habilidade e a atitude das pessoas e a tecnologia que suporta os processos. Vamos ver o quão estão alinhados conforme a demanda do negócio. A análise do catálogo de serviço, quais são os serviços que estão nomeados para ser atendido no primeiro nível e qual o nível de exigência dos SLAs, identificar os gaps no catálogo de serviço, analisar a estrutura de atendimento atual, ver se é follow the sun, como é que está o POC, como é que está o field service, serviços remotos, serviços terceirizados, serviços de alta criticidade que foram já identificados no catálogo de serviço e ver como é que está na estrutura. Redesenho de processo é um dos planos que normalmente sai, redesenhar o processo para prover maior agilidade, ajudar na geração de indicadores, trabalhar um plano de capacitação e mobilização das pessoas e um plano de mudança organizacional, que vai ajudar na comunicação, no patrocínio, num plano de engajamento, mapear os gaps das pessoas, um plano de rollout. Esses são alguns exemplos dos planos que acabam saindo desse trabalho. Então, uma vez que nós fizemos um assessment, uma avaliação remoto em loco, nós vamos depois elaborar planos de ação para atingir os objetivos que o negócio precisa. Quais são as demandas que o negócio precisa. Uma vez que temos os planos já definidos, nós precisamos implementá-los. O planejamento, sempre a gente trabalha usando pelo menos 4 variáveis. Quais são os riscos que nós temos, que nós vamos mitigar, as oportunidades que a gente vai aproveitar, os custos que a gente vai reduzir e o prazo. Então, as ondas, elas são feitas para a gente conseguir maximizar o ganho no menor tempo possível. Então, eu tenho que implementar as ondas com menor impacto na minha estrutura, com menor risco e com melhor ganho. Então, eu defino fases, ondas, que ela vai ao longo do tempo. Então eu vou ter um processo que ele pode demorar 6 meses para se trabalhar. Eu tenho um processo que vão meses. Eu tenho áreas que lá vão percorrer ao longo do tempo. Tá? Então eu começo a brincar e definir as minhas entregas. O gap análise, modelagem de processo, ferramentas, capacitação, plano de comunicação, operação assistida, melhoria contínua. Observem,
que as ondas elas têm que ser implementadas conforme a realidade do negócio, realidade financeira, logística, capacitação das pessoas, observar os limites que nós temos. Então, fase 1, minha primeira onda, aí eu vou trabalhar os ICs críticos, ativos críticos, serviços críticos, vou revisar meu catálogo de serviço, eu vou garantir que meu ponto único de contato, eu estou otimizando o meu Service Desk. Em muitos casos a gente vê que não é um ponto único de contato. Hoje está 70%, 70% indo pelo Service Desk, 30% ou 20% não estão. Então a otimização ela procura aferir as melhores práticas. A segunda fase, a segunda onda, vai trabalhar em que ponto? A terceira fase, quais são os pontos que nós iremos trabalhar? E assim por diante. E ao longo do tempo, eu vou terminar o meu projeto de otimização do Service Desk. Meu nome é Willis Tapajós. Essa é uma apresentação objetiva sobre como otimizar o Service Desk corporativo. Obrigado pela atenção. Qualquer esclarecimento, dúvida, entre em contato conosco.